Bom, nós temos aqui abaixo uma integral dupla e ela foi dada em coordenadas cartesianas. Nós precisamos avaliar essa integral alterando essas coordenadas para coordenadas polares. A primeira coisa que você deve ter em mente é que existem sinais aqui dentro que fazem com que você tenha que pensar, opa, peraí, eu acho que uma troca de variáveis aqui é conveniente. Quais são esses sinais? O primeiro deles é o fato de você ter x² mais y² no integrando e também uma raiz de 3² menos x² ou 9 menos x², que lembra uma circunferência. Então, lembrando primeiramente das coordenadas polares, nós vemos que aqui dentro aparece r², ou seja, nós temos seno de r². Nós vamos trocar então as coordenadas cartesianas por coordenadas polares, começando pela análise dos limites de integração. Aqui no limite superior, dado que a integral mais interna é dy, nós temos um y que vale raiz de 9 menos x². E aqui embaixo nós temos um y que vale 0. Portanto, o y varia de 0 até a raiz de 9 menos x². E agora a variação de x ela se dá de x igual a menos 3 até x igual a 3. Nós vamos fazer uma análise um pouco mais cuidadosa nesse limite superior. Se y vale raiz de 9 menos x², nós vamos descobrir a equação dessa circunferência levando os dois lados ao quadrado. Lembrando que a equação de uma circunferência ela é x² mais y², que é igual a r². Elevando os dois lados aqui ao quadrado, nós encontramos y², que é igual a 9 menos x². Passando esse x² para o lado esquerdo, nós ficamos com x² mais y², que é igual a 9, ou x² mais y², que é igual a 3². Nós tiramos daqui o raio vale 3, o que já nos permite esboçar essa região de integração. Nós temos aqui então a nossa circunferência x² mais y², que é igual a 3. Portanto, x e y variam de menos 3 até 3 nessas extremidades. Porém, note que a equação original era y que é igual a raiz positiva de 9 menos x². Se a raiz é positiva ou se o y é positivo, isso quer dizer que nós temos que desconsiderar todo o trecho onde o y é negativo. Portanto, nós ficamos somente com a semicircunferência superior raiz de 9 menos x². Nós temos também o limite inferior y igual a 0, que corresponde a essa reta, e sabemos que o x varia de menos 3 até 3, ou seja, a nossa região de integração é essa aqui. Nós vamos reescrever essa região de integração, porém em coordenadas polares. Partindo aqui do centro, nós vemos que o raio varia de 0 até 3 e o θ varia de 0 até π. Portanto, nós temos um θ que varia de 0 a π, e um r que varia de 0 a 3. Nós já podemos reescrever a nossa integral dupla em termos de r e de θ, lembrando, claro, de colocar o jacobiano antes de dr dθ, ou seja, trocar dy dx por r dr dθ, começando pela variação de θ de 0 até π, variação do raio de 0 a 3. Nós temos então seno de r², que é x² mais y², vezes o jacobiano dr dθ. Agora nós já podemos avaliar essa integral. Nós começamos por uma troca de variáveis. Nós vamos chamar r² de u, sendo que o du é igual a 2r dr, ou r dr, que é igual a du sobre 2. Precisamos também trocar os limites de integração. Para um r que vale 0, o nosso u é igual a 0², que continua igual a 0. E para um r que vale 3, o u é igual a 3², que é igual a 9. Portanto, nós ficamos com a integral de 0 até π, integral de 0 a 9, seno de r², que é igual a u, vezes du sobre 2 dθ. Passando esse meio para o lado de fora da integral dupla, nós ficamos com 1 sobre 2, integral de 0 até π, integral de 0 a 9, seno de u, du dθ. Integral de seno é igual a menos cosseno, sendo que o u varia de 0 até 9, tudo isso ainda dθ. Nós ficamos então com 1 sobre 2, integral de 0 a π, de menos cosseno de 9, substituindo o limite superior, menos
menos o cosseno de zero, substituindo o limite inferior. Tudo isso ainda dθ. Sabendo que o cosseno de zero vale 1, nós ficamos com meio integral de 0 até π, 1 menos cosseno de 9 vezes dθ. Dado que 1 menos cosseno de 9 é uma constante, nós podemos passá-la para fora da integral, ficando com 1 menos cosseno de 9, tudo isso sobre 2, vezes a integral de 0 até π, dθ. Integral de dθ é apenas igual a θ, portanto nós ficamos com 1 menos cosseno de 9 sobre 2, vezes θ, sendo que o θ varia de 0 até π. Θ variando de 0 até π é igual a limite superior, π, menos limite inferior, 0. Portanto, esse termo é igual a π. Nós encontramos então a resposta final, π sobre 2 vezes 1 menos cosseno de 9.